Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 24 de agosto de 2026, às 16 horas. Solicito à segunda secretária para que faça a leitura da ata número 26 de 2026, da sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2026. Ata 26 de 2026. Aos 17 dias do mês de agosto, às 16 horas e 5 minutos, reunidos na Câmara Municipal dessa cidade de Turuçu, Estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holtz, Leomar Rachdamer, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnufo e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holtz, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou à segunda secretária que fizesse a leitura da ata número 25 de 2026, da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Seguidamente, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a comunicação do material do expediente. O primeiro secretário informou que foi protocolada nesta casa a seguinte matéria: documento oriundo da Casa dos Deputados. Como nenhum vereador fez uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto da mensagem número 18 de 2026, oriundo do Executivo, os quais, após lidos, foram discutidos e votados e aprovados por unanimidade. Em ato contínuo, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura de artigo por artigo, os quais, após lidos e discutidos, foram aprovados, votados e aprovados por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 18 de 2026, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal, conforme precetua o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, foi aprovado por unanimidade. Como nenhum vereador fez comunicação à Casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 24 de agosto de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 17 de agosto de 2026. João Pedro Berwald, presidente. André Priebe Holtz, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a comunicação do material do expediente. Boa tarde. Foi protocolado nesta Casa as seguintes matérias: indicação número 27 de 2026, de autoria do vereador André Priebe Holtz. Indicação número 27 de 2026. Emenda. Indica ao Poder Executivo Municipal a elaboração e implementação de um plano municipal de prevenção, alerta e evacuação para situações de enchentes, enxurradas e demais eventos climáticos extremos, com mapeamento e cadastramento das áreas e famílias em situação de risco, definição de sistema de alerta, rotas de evacuação, pontos de abrigo e protocolos para retirada preventiva da população, especialmente nas áreas próximas ao Arroio Turuçu e na Vila Anderson, localidade do Corrientes. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 195 do Regimento Interno, vem apresentar a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal, por meio das secretarias competentes e da Defesa Civil Municipal, que sejam adotadas providências para a elaboração e implementação de um plano municipal de alerta, prevenção e evacuação para situações de enchentes, enxurradas e demais eventos climáticos extremos, especialmente nas áreas do município de Turuçu que apresentam maior risco para alagamentos e inundações. A presente indicação tem como principal preocupação as famílias que residem às margens do Arroio Turuçu, bem como aquelas situadas em áreas de risco
da Vila Anderson, localidade do Correntes, entre outros pontos que possam ser identificados pelo município e pela Defesa Civil. Sugere-se que o plano contemple, entre outras medidas, o levantamento, cadastramento de famílias residentes em áreas sujeitas a enchentes, enxurradas e deslizamentos, o mapeamento de áreas de risco, identificação de pontos que demandem maior atenção em situação de eventos climáticos adversos, a implementação ou organização de um sistema municipal de alerta com comunicação rápida à população por meio de mensagens, aplicativos, redes sociais, sirenes, carros de som e outros meios disponíveis, e a definição prévia de rotas de retirada de evacuação, evitando que as famílias precisem decidir durante uma situação de emergência para onde e por qual caminho deve se deslocar, a identificação dos locais seguros que possam ser utilizados como pontos de encontro e abrigos temporários, elaboração de um protocolo para a retirada preventiva das famílias quando houver alerta de risco elevado emitido pela Defesa Civil, a realização periódica de ações educativas e orientação às famílias residentes nas áreas de risco, inclusive com a realização de simulados, quando possível, e a definição de órgãos, servidores e equipes responsáveis pela comunicação, orientação, retirada e acolhimento das famílias em situações de emergência. A manutenção de cadastro atualizado das pessoas que necessitem de auxílio especial para evacuação, como idosos, pessoas com deficiência, crianças e pessoas com mobilidade reduzida. Justificativa. As mudanças no padrão de eventos climáticos têm aumentado a ocorrência de chuvas intensas, enxurradas e enchentes em diversos municípios, demonstrando a necessidade de que as administrações públicas atuem de forma preventiva e não somente após a ocorrência de uma tragédia. No município de Turuçu existem famílias que existem próximas aos arroios de Turuçu e em outras áreas suscetíveis a alagamentos, enxurradas, incluídos os moradores da Vila Anderson, na localidade do Correntes. Essas famílias podem ficar expostas a situações de risco em períodos de chuvas intensas, especialmente quando há elevação rápida do nível das águas. A existência de um sistema organizado de alerta e de um plano previamente estabelecido permitiria ao município agir com maior rapidez e segurança, proporcionando às famílias informações antecipadas e orientações claras sobre quando e como deixar suas residências. É fundamental que, diante de um alerta de risco elevado, o município não precise improvisar uma operação de retirada. É necessário que estejam previamente definidos quem será avisado, como será feito o alerta, quais as famílias deverão ser retiradas, quais serão as rotas de evacuação, para onde essas pessoas serão encaminhadas e quem será responsável pelo atendimento e acolhimento. A prevenção representa uma medida de proteção à vida e também contribui para reduzir os prejuízos materiais e sociais decorrentes de eventos climáticos extremos. Diante disso, considerando o dever do poder público em atuar preventivamente na produção, na proteção da população e na redução dos riscos de desastres, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a adoção de medidas propostas buscando estruturar um sistema municipal permanente de alerta e um plano de retirada de famílias residentes em área de risco, em articulação com a Defesa Civil e demais órgãos envolvidos. Turuçu, 20 de agosto de 2026, André Priebe Rousso, vereador do PDT. O vereador proponente quer fazer alguma observação? Indicação número 28 de 2026, de autoria do vereador André Priebe Rousso. Indicação número 28 de 2026. Emenda. Indica ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas emergenciais diante dos prejuízos provocados pelos recentes eventos climáticos extremos, como a realização de levantamentos dos danos e a decretação de situação de emergência no município de Turuçu, visando o reconhecimento pelos órgãos da Defesa Civil Estadual e Federal e a obtenção de recursos para a recuperação e auxílio às famílias atingidas. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais conforme o artigo 195 do Regimento Interno vem apresentar a seguinte indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal de Turuçu que adote com a máxima urgência as providências necessárias para o levantamento dos danos causados pelos recentes eventos climáticos adversos que atingiram o município e, diante da extensão dos prejuízos, proceda à decretação de situação de emergência observados os requisitos legais e técnicos aplicáveis. Justificativo. Nos últimos dias, o município de Turuçu vem sendo atingido por fortes enxurradas, tempestades de granizo, vendavais, provocando prejuízos significativos em diversas localidades e atingindo diretamente a população,
a infraestrutura municipal, especialmente o setor agrícola e pecuário. A agricultura familiar e demais atividades rurais constituem importante base econômica do Ituruçu e são responsáveis pela geração de renda e sustento de muitas famílias. Os eventos climáticos recentes, entretanto, vêm causando perdas expressivas nas propriedades rurais. A produção de tabaco do inverno foi particularmente afetada pelas fortes tempestades de granizo, havendo lavouras atingidas em diferentes regiões do município, com perdas que, em determinados casos, comprometem praticamente toda a produção desse período. Também são registrados prejuízos na produção de leite, na pecuária, pastagens, além de danos a outras atividades agrícolas e da horticultura. Na produção de morangos e demais frutíferos, o excesso de chuvas e a ocorrência de sucessivos dias de precipitação vem provocando redução da produtividade, comprometimento da qualidade dos produtos e dificuldade para a continuidade da produção. As estradas municipais também apresentam condições precárias em razão das enxurradas e do elevado volume de chuvas, prejudicando o deslocamento das famílias, o transporte escolar, o acesso aos serviços públicos e principalmente o escoamento da produção. Os efeitos desse acontecimento ultrapassam os prejuízos individuais dos produtores. A redução da produção rural representa a redução da renda das famílias, afetando diretamente o comércio local e toda a economia do município, que possui forte relação com a atividade agrícola. Diante desse cenário, torna-se indispensável que o município realize levantamento técnico e detalhado dos danos, identificando as áreas atingidas, o número das famílias afetadas, prejuízo na agricultura e pecuária, os danos à infraestrutura e os impactos econômicos decorrentes dos eventos climáticos. Após a devida avaliação técnica, solicita-se ao Poder Executivo adote as medidas necessárias para a decretação de situação de emergência, caso preenchidos os requisitos legais, bem como encaminhe a documentação necessária para buscar reconhecimento da situação junto à Defesa Civil Estadual e órgãos federais competentes. A medida permitirá ao município buscar recursos, programas e ações de apoio destinado à recuperação da infraestrutura danificada, recuperação das estradas, atendimento às famílias atingidas e enfrentamento dos prejuízos sofridos pelos agricultores e demais setores afetados. Por estas razões, considerando a gravidade dos acontecimentos e a necessidade de uma resposta rápida do poder público, solicita-se ao Executivo Municipal especial atenção e urgência na adoção de providências indicadas. Ituruçu, 20 de agosto de 2026, André Priebe Rous, vereador do PDT. O vereador proponente quer fazer alguma observação? Pedido de informação número 05 de 2026, subscrito pelo vereador André Priebe Rous. Pedido de informação número 05 de 2026. Emenda. Dispõe sobre pedido de informação ao Poder Executivo acerca dos beneficiários da isenção do IPTU, prevista no artigo 105, inciso 5 da Lei Complementar, inciso 5º da Lei Complementar número 01 de 2013, que dispõe sobre os tributos municipais. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o vereador que subscreve o presente requer que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal pedido de informações referente à aplicação da isenção de imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, IPTU, prevista no artigo 105, inciso 5º da Lei Complementar, que dispõe sobre os tributos municipais destinada ao viúvo, menor órfão, aposentado ou trabalhador proprietário de um único imóvel, devidamente cadastrado no Departamento de Assistência Social como carente. Diante disso, requer que sejam encaminhadas à Câmara Municipal as seguintes informações. 1. Qual o número total de pessoas atualmente beneficiárias da isenção prevista no artigo 105, inciso 5º da Lei Complementar? 2. Informar o número de beneficiários separadamente, conforme a condição prevista na legislação, viúvas, viúvos, menores, órfãos, aposentados, trabalhadores cadastrados na assistência social. 3. Quantos imóveis encontram-se atualmente com isenção integral de IPTU, com fundamento no referido dispositivo? 4. Informar quantas pessoas solicitaram a referida isenção nos últimos 5 anos, discriminando por exercício, bem como quantas tiveram o benefício concedido e quantas tiveram o benefício pedido indeferido. 5. Informar quais são os critérios e documentos exigidos atualmente pelo município para comprovação da condição de carência e concessão da isenção. 6. Informar
Se existe recadastramento ou revisão periódica dos beneficiários a fim de verificar se permanecem preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 105, inciso 5º. 7. Informar qual o setor da administração municipal é responsável pela análise, concessão, manutenção e fiscalização da isenção prevista no referido dispositivo legal. Justificativo. Justifica o presente pedido de informação considerando que uma das principais atribuições do vereador é exercer a atividade de fiscalização dos atos do Poder Executivo, conforme previsto no regimento interno da Câmara Municipal. O artigo 105, inciso 5º da Legislação Tributária Municipal estabelece importante mecanismo de proteção social ao conceder a isenção do IPTU às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e que atendam aos requisitos legais. Nesse sentido, é necessário que o Poder Legislativo tenha conhecimento de quantas pessoas efetivamente são beneficiadas pela medida, quais critérios estão sendo utilizados. A solicitação busca exclusivamente obter informações de interesse público e permitir o adequado exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo, sem requerer dados pessoais desnecessários ou informações protegidas por sigilo. Desde já, agradecemos as informações e reiteramos que o prazo legal para a resposta é de 30 dias, conforme disposto no inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 20 da Lei Orgânica Municipal. Turuçu, 20 de agosto de 2026. André Priebe Rose, vereador do PDT. Projeto de Lei da Mensagem número 19 de 2026, oriundo do Executivo. Mensagem 19 de 2026. Excelentíssimos vereadores, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho, através deste, encaminhar o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual, para o exercício financeiro de 2026. Desta forma, requer-se a análise e votação do referido projeto de lei. Turuçu, 12 de agosto de 2026. Ivan Eduardo Xergin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal 19 de 2026. Altera a Lei Municipal número 1605 de 2025, Lei Orçamentária Anual, com vistas à abertura de crédito suplementar no orçamento vigente. Artigo 1º. Fica aberto no orçamento do exercício financeiro de 2026 um crédito suplementar no valor de R$ 700 mil, sob as seguintes classificações orçamentárias. Programa de Trabalho 0502.1.002.361.000.3.2.013. Descrição: natureza 3.1.90.13.00.00.00. Obrigações patronais. Fonte de recurso 1500, valor R$ 67 mil. Programa de Trabalho 0502.1.2.365.000.03.2.268. Descrição da natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$ 70 mil. Programa de Trabalho 0502.1.2.361.000.3.2.012. Descrição da natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$ 222 mil. Programa de Trabalho 0502.1.2.365.000.3.2.267. Descrição: natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$ 56 mil.
Programa de Trabalho 080108.122.0013.2.257. Descrição natureza. 3.1.90.13.00.00.00. Descrição natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$80.000. Programa de trabalho 08.01.081.0013.2.257. Descrição natureza 3.1.90.13.00.00.00. Obrigações patronais. Fonte de recurso 1500, valor R$58.000. Programa de trabalho 0502.12.361.0003.2.013. Descrição natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$115.000. Programa de trabalho 0502.12.365.0003.2.268. Descrição natureza 3.1.90.13.00.00.00. Obrigações patronais. Fonte de recurso 1500, valor R$20.000. Programa de trabalho 0501.122.0002.009. Descrição natureza 3.1.90.11.00.00.00. Vencimentos e vantagens fixas. Fonte de recurso 1500, valor R$12.000. Artigo 2º. Para a cobertura de crédito suplementar mencionado no artigo anterior, será usado a redução dos recursos das despesas abaixo elencadas. Programa de trabalho 0101.031.0001.002. Descrição natureza 4.4.90.52.00.00.00. Equipamentos e material permanente. Fonte de recurso 1500, valor R$30.000. Programa de trabalho 0101.031.031.001.1.017. Descrição natureza 4.4.90.51.00.00.00. Obras e instalações. Fonte de recurso 1500, valor R$100.000. Programa de trabalho 0101.010.030.01.1.050. Descrição natureza 4.4.90.52.00.00.00. Equipamentos e material permanente. Fonte de recurso 1500, valor R$100.000. Programa de trabalho 0101.031.031.0001.2.001. Descrição natureza 3.3.90.31.00.00.00. Premiações CLT, ART, C, DES. Fonte de recurso 1500,
valor R$ 20.000. Programa de trabalho 0101.031.001.001.2.001. Descrição natureza 3.3.90.35.00.00.00. Serviços de consultoria. Fonte de recurso 1500, valor R$ 20.000. Programa de trabalho 0101.031.031.0001.2.001. Descrição natureza 3.3.90.39.00.00.00. Outros serviços de terceiros PJ. Fonte de recurso 1500, valor R$ 50.000. Programa de trabalho 0101.031.031.0001.2.001. Descrição natureza 3.3.90.40.00.00.00. Serviços de tecnologia da Info. Fonte de recurso 1500, valor R$ 30.000. Programa de trabalho 0401.041.22.0002.2.007. Descrição natureza 3.3.90.35.00.00.00. Serviços de consultoria. Fonte de recurso 1500, valor R$ 100.000. Programa de trabalho 0401.0quatro.122.0002.2.007. Descrição natureza 3.3.90.39.00.00.00. Outros serviços de terceiros PJ. Fonte de recurso 1500, valor R$ 100.000. Programa de trabalho 0703.15.451.0019.1.040. Descrição natureza 4.4.90.51.00.00.00. Obras e instalações. Fonte de recurso 1500, valor R$ 100.000. Programa de trabalho 0703.15.451.0019.1.040. Descrição natureza 4.4.90.61.00.00.00. Aquisição de imóveis. Fonte de recurso 1500, valor R$ 50.000. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 12 de agosto de 2026. Ivan Eduardo Xergin, prefeito municipal. Justificativo. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Turuçu, encaminhamos o presente projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente. A presente medida decorre da necessidade de adequação orçamentária para a execução do recurso. Sendo assim, requer-se a aprovação deste projeto de lei, aproveitando desde já a oportunidade de reiterar nossos votos de estima e consideração. Ivan Eduardo Xergin, prefeito municipal. Encaminho as comissões permanentes para os devidos pareceres. O vereador Fábio fará uso da tribuna. Vereador Fábio. Senhor presidente, senhores vereadoras, senhora vereadora, nossos vereadores mirins, com os pais aqui hoje presentes, o pessoal da casa e o pessoal que nos assiste de casa, meu muito boa tarde. Senhor presidente, eu venho usar o espaço da tribuna na tarde de hoje
para falar de um assunto que, na verdade, a gente imaginava que a gente ia abordar esse assunto somente ano que vem, que é referente aos pedágios. Deixar aqui já de arrancada muito bem claro que o meu posicionamento é e sempre foi e sempre serei totalmente contra o pedágio. Contra. Mas respeito, né, quem pensa diferente, embora não concordo. Respeitar uma coisa, concordar é outra. A gente, nessa vida política, a gente tem que também saber respeitar a opinião dos outros. Mas eu, particularmente, sou totalmente contrário. Para mim, já por diversas vezes tive a oportunidade de me manifestar nesse sentido, eu vejo o pedágio como o atraso da nossa região, né? Já passamos 28 anos sofrendo, né? Falta de investimento, né? Tivemos uma rodovia duplicada pelo próprio governo, né? Onde a concessionária que ficou 28 anos não colocou um centavo sequer, então não tem muita lógica a questão do pedágio. A gente vê muita gente querendo o pedágio de volta, sinceramente eu até nem consigo entender como que uma pessoa quer algo que lhe retire dinheiro, sendo que a gente já paga tantos impostos, né, justamente para o poder público prestar esse tipo de serviço. Mas o que eu quero, o senhor presidente, relatar aqui é o seguinte: essa concessão que nós tínhamos encerrou em 3 de março. Aquele mesmo dia, várias autoridades publicaram o fim do pedágio, festejando o final do pedágio, e logo após já se começou as tratativas de uma nova modelagem de pedágio, e dali para frente a gente começou essa discussão, e a gente esperava que voltasse ano que vem. E digo isso por quê, senhor presidente? Só para se ter uma ideia, no dia 23 de março, tem até um político, uma autoridade nossa da região, que até gravou nas suas redes sociais um vídeo onde ele dizia justamente que era uma questão que nós brigávamos, e era a questão de nós ter mais debate sobre isso, mais discussão sobre isso, né? E ele protocolou junto à agência uma solicitação para que se tivesse mais 4 audiências públicas, né? Nós tivemos, para se ter uma ideia, uma audiência pública em Brasília para tratar de uma coisa nossa aqui, nós tivemos uma outra audiência pública em Porto Alegre e uma só aqui em Pelotas, na região. Isso já foi amplamente divulgado, né, nas redes, a falta de discussão em relação a esse tema. Nós ainda fizemos outras audiências públicas, né, nas câmaras municipais, né, questão mais interna nossa da região, mas discussão diretamente com a agência só teve 3, uma delas em Pelotas. E essa autoridade nossa, representante nosso da região, pediu e solicitou que fizesse no mínimo, então, mais 4 audiências públicas. Mais 4. Que seria uma em Rio Grande, Camaquã, Canguçu e Jaguarão. Isso no dia 23 de março. Né? Então, a gente já se criou uma expectativa que a gente ia poder discutir mais sobre isso, sobre esse tema da questão dos pedágios. Para se ter uma ideia, no dia 20 de maio, também uma autoridade nossa gravou um vídeo justamente dizendo o que a gente também já tinha dito, né? Que nós estávamos em um ano eleitoral, né? Que não era justo implantar, fazer tanto edital como fazer leilão num ano turbulento de ano eleitoral, até porque a gente sabe que a partir de janeiro vai ter uma nova composição, tanto aqui na Assembleia Legislativa, né, como também no Congresso Nacional, ou seja, na Câmara e no Senado. Então tem uma nova composição desses poderes, né, nem se falando a nível de executivo, governo de Estado e governo federal. Então a gente discutiu muito sobre isso, que não era justo para com a nossa região, né, em meio a essa questão toda de eleição, que fosse feito, então,
o leilão esse ano e que fosse, então, estendido para o ano que vem a gente pudesse abrir novamente os debates e discutir novamente sobre isso. E também, nesse vídeo, essa autoridade também colocou que a Zona Sul precisava de um momento para respirar. E é verdade, a gente precisa de um momento para respirar, né? Foram longos 28 anos que a nossa região sofreu, né? Então, assim, e essa questão que a gente não sabe quem vai assumir o governo a partir de janeiro do ano que vem. Só que aí, já fazendo esse cronograma, vamos dizer assim, no mesmo dia, no dia 20 de maio, houve ali a marcha dos prefeitos, né? E os prefeitos foram à NTT, né? E isso foi noticiado até pela imprensa, né? Que estava bem claro que o leilão da Rota Portuária do Sul, a informação que se tinha que então ia ser para 2027, né? Foi amplamente festejado por todos nós, né? Queria então ficar para 2027. No dia 21, um dia posterior, saiu até nas redes sociais da própria entidade, da Zona Sul, né? Também uma nota, né, que os prefeitos se reuniram, que o leilão, então, estava tudo certo, que iria ficar para 27, onde também foi entregue uma carta lá na NTT, né, pedindo a revisão do projeto. Resumindo, né, tudo muito bom, tudo muito bem. E o que acontece agora, senhor presidente? Primeiro, o leilão ia ser em agosto, né, quando começou essa discussão. O edital ia ser ali perto da Copa do Mundo, a gente já discutiu muito sobre isso. E o leilão ia ser em agosto, 26 de agosto. Depois, então, se passou para 2027. 2027, para a gente começar a discutir isso novamente, né? Não estou entrando no mérito que quem quer ou quem não quer, né? Estou entrando no mérito que a gente ia começar a discutir isso. Aí agora a gente se depara na imprensa, vereador Mano, que a NTT resolve, então, que o leilão vai ser agora dia 26 de dezembro. Um presente para a nossa região sul de Natal, né, e final de ano. Um leilão em 26 de dezembro. Ou seja, tudo que se discutiu para trás, né, tiraram os prefeitos da nossa região para bobo. Essa é a verdade. Tiraram os prefeitos para bobo, porque divulgaram foto, fazendo mídia, né, festejando, e só iam começar a discutir isso ano que vem. E agora a gente se depara que o leilão vai ser 26 de dezembro. Então, assim, realmente não dá para a gente compreender, não dá para a gente entender aonde nós vamos parar. Aí eu faço um seguinte questionamento. Se é dessa forma, totalmente, pode-se dizer, então, desorganizada, que querem fazer esse leilão, eu fico me perguntando como é que vai ser depois, vereadora Juliana. Se agora, antes de implantar, já está essa bagunça, era 26 de agosto. Ah, não, vai ser 2027. Agora vai ser dezembro de 26. Gente, por favor, a gente tem que mobilizar a nossa região, independente de quem é a favor, então que se mobilize para uma tarifa menor, um modelo diferente. E quem é contra, que seja radicalmente contra e que a gente vá para cima. Nós vamos sofrer 60 anos. 60 anos. É 30 prorrogável por mais 30. Olha um absurdo disso. Ah, mas tem gente que diz, não, o pedágio traz desenvolvimento, traz crescimento para a região. Ficamos 28 anos com pedágio. Qual foi o desenvolvimento que veio para a nossa região? Qual foi? Essa é a pergunta que eu deixo para as pessoas que querem pedágio. E cedo. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste aqui no plenário. Vereador Fábio, eu estive na audiência pública, aquela na Católica lá, né? E me causa muita estranheza ter marcado esse leilão, né, das rodovias, que é a da BR-116 e a 392, porque naquele momento todos os deputados que estavam lá, prefeitos, né, disseram que a discussão não estava terminada, que tinha muita coisa ainda, pediram para que fosse feitas mais 4 audiências. E o que aconteceu também? Eles tinham colocado para fazer a tarifa
obras que até já estavam prontas, e ainda tinha obras que também tinham que sair desse cálculo todo das tarifas, que seria a ponte lá em Jaguarão, a ponte internacional, que não caracterizava para esse momento no pedágio, e também colocar o trecho Camaquã-Porto Alegre, porque os deputados entendiam que era uma coisa só, não poderia ser tratado de uma forma separada, né? Então, me causa muita estranheza já ter essa data, porque, na verdade, as audiências não conseguiram ainda determinar tudo, ficou muita coisa pendente, muita dúvida, e é estranho que a NTT agora já tenha vamos dizer, essa data para fazer o leilão. E cadê? E como é que vai ficar isso aí? Vai ficar porque, na verdade, eles vieram, quando foram apresentar o projeto aqui em Pelotas, já veio tudo pronto, né? Na verdade. Já tinha valor de quanto seria, no próximo ano já ia dobrar o valor, e na verdade eles não foi feita audiência para todos os que queriam se manifestar, mas era praticamente uma coisa pronta, né? Era isso aí, vereador, para contribuir com... E eu também digo, eu, na verdade, sou contra o pedágio, mas se por acaso tiver que ter, que a tarifa seja um valor, então, que a gente possa, né, um valor reduzido, e não colocar obras que já foram prontas para que aumente o valor da tarifa. Obrigado, vereador. Não, só para concluir, o tempo deve estar no final. Na verdade, são várias inconsistências. No projeto são várias inconsistências. Mas o que eu me refiro é o seguinte, são duas coisas. Primeiro, a falta de diálogo, a falta de audiências públicas, até porque foram feitas 3 e só uma na região. Então, quer dizer, a falta de discussão com a comunidade da região sul. Esse é um ponto. E isso foi cobrado pelas nossas autoridades para que seja feito. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que também vem de encontro às inconsistências, é essa questão, porque nem eles não sabem, na verdade, o que dá a entender. Porque se tu programa um leilão para 26 de agosto, né, transfere então para no ano de 27, agora tu volta atrás a 5 dias de terminar o ano, que a gente não sabe quem vai assumir, né, os seus devidos cargos a partir de janeiro. Isso é uma coisa que realmente a gente não consegue compreender e entender. É lamentável isso. E a gente precisa que a região sul, independentemente, repito, independentemente de quem é a favor ou quem é contra, mas que a gente possa sentar e discutir e debater sobre isso. Esse é o primeiro questionamento. Por isso que a gente sempre quis que fosse passado o ano eleitoral, que assumisse os cargos, as pessoas eleitas, né, para a gente começar a discutir isso ano que vem. Agora, 26 de dezembro, faça-me o favor. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver proposições em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Vou querer, senhor presidente. Senhor presidente, só queria me manifestar no seguinte propósito. Senhor presidente, se aproxima a nossa festa municipal do Morango da Pimenta. Não sei se os senhores se recordam, lá no final do início do ano, na verdade, eu disse o quanto era importante que nós tivéssemos uma legislação que desse amparo para isenção, né, de taxa ou desconto de taxa para quem é do município por estandes na festa, né? Naquele momento, isso está gravado aí na Câmara, eu disse que estávamos então esperando a resposta de um pedido de informação feito por mim sobre as receitas e despesas da festa, para que em cima desses dados, né, a gente pudesse montar algo nesse sentido, embasado, né, para ver quantas pessoas participaram e quantas pagaram, né, e quanto se pagou, porque por o valor por metro quadrado que foi cobrado, né. O executivo naquele momento pediu prorrogação de prazo para nos responder, pediu mais 30 dias,
estávamos esperando. Logo após isso, no dia março, não me recordo agora o dia, me recordo que o vereador Nenê fez um pedido de providência nesse mesmo sentido. Recorda, vereador? Também que fosse feito algo nesse sentido de isenção de taxas para quem é do município. E o que eu vejo hoje? Até o momento, do Executivo não veio nada sobre isso, né? Isso é uma preocupação para que a gente possa apreciar uma matéria nesse sentido. Há pouco a gente viu a leitura de um pedido de informação do vereador André, referente à isenção de IPTU, que está lá no nosso Código Tributário, né? Claro, existe todo um regramento, né? Casas aí até no máximo 50 metros quadrados, e por aí vai, está tudo ali no Código Tributário. Mas voltando à questão das taxas, existe uma forma da gente também, é que assim, deixar bem claro para a comunidade que nos ouve nesse momento, muitas das coisas a nível de legislação, a gente, né, acaba trocando essa ideia com o Poder Executivo que venha de lá para cá, né? Mas, nesse caso, se o Executivo não se mexer nesse sentido de isenção de taxa para festa, nós vamos ter que partir, então, para a legislação de economia solidária. Existe a legislação para nos amparar, criar aí o programa, o plano, né, bem feitinho, para a economia solidária, que isso daria sustentação, não só para a estande, como para outras, para fomentar, né, as pessoas que precisam de renda. Então, fica aqui o meu apelo, primeiro ao Executivo, que se manifeste, pelo menos se manifeste nesse sentido, né? Se não quer responder para mim, que responde, então, né, o questionamento feito e protocolado pelo vereador Nenê, nesse sentido. Mas eu acho que é justo para com a nossa comunidade, né, seja ele MEI ou o que for, que possa ter um espaço na festa para ele expor os seus produtos e serviços, que seja, ou que não quer dar isenção de 100%, mas que tenha um desconto. Eu acho que a festa está chegando e até o momento a gente fica aguardando e não vem nada, daqui a pouco a festa está aí e fica tudo na mesma. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, os demais colegas vereadores, colega vereador, o pessoal aqui que nos assiste plenário e pelo Facebook, meu boa tarde. Também eu vou fazer um pedido aqui meio urgente para o Executivo, desde o temporal até a qual o vereador Fabinho também acompanhou bastante ali na Avenida Artulange ali, temos mais de 25 lâmpadas queimadas. Ontem era 8 horas da noite, eu me deparei com um senhor cadeirante andando numa escuridão daquela ali. Então eu peço ao Executivo que tome providência, pelo menos para dar um jeito naquela iluminação. Dentro da cidade deve chegar a quase 50 lâmpadas queimadas, que foi no transtorno do temporal. Então deixo aqui registrado aqui, porque muitas pessoas me pediram e realmente está uma escuridão ali. Nós todos vemos ali que tá difícil já deve fazer mais de 2 semanas e tudo. Tá bem? Obrigado. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.